Estamos ao vivo. Olá! Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao projeto 1203, em que toda segunda e quarta-feira, ao 12h03, eu e a Lígia nos encontramos aqui com você ao vivo para bater um papo sobre temas voltados para o desenvolvimento da autoconsciência emocional. O tema de hoje são sentimentos reprimidos e onde eles se escondem. Eu sou a Lígia, psicóloga, especialista em psicoterapia de casais e família há 40 anos e faço esse trabalho em conjunto com a minha filha. Eu sou Ana Júlia, advogada, facilitadora de diálogos em comunicação não violenta e busco a solução de conflitos por um meio que não seja só a sentença do juiz, mas por meio do desenvolvimento pessoal, pela conversa, pelo diálogo e o uso do conflito como modo de transformação nossa e das nossas relações. Seja mais uma vez muito bem-vindo, o pessoal que está entrando aqui ao vivo com a gente, já tem algumas pessoas chegando, obrigada por virem aqui e interagir conosco ao vivo, é uma delícia receber essa energia de vocês. E já para passar um resuminho, para quem quer saber como é que vai conduzir o papo de hoje, nós vamos falar o que são os sentimentos dentro da comunicação não violenta, que é a área que eu costumo falar um pouco mais, embora a Lígia, gente, ela também é facilitadora de CNV e a gente dá workshops, cursos juntas. Mas aí eu vou falar da CNV e ela vai falar da análise transacional, que é a área da psicologia que ela é especialista, que ela estudou, que ela pesquisou e que ela vem aplicando no consultório nesses 40 anos de experiência. Também vamos falar por que não sentimos, e por que eu estou fazendo aspas em não sentimos, você já vai entender. Vamos falar para onde vai aquilo que nós não nos permitimos sentir. E por que é importante perceber o que a gente sente. Vamos falar um pouquinho mais nesse finalzinho de como lidar com esses sentimentos, o que fazer com eles, como é que a gente lida. E é isso, gente, o bate-papo tá aqui começando, é sempre muito gostoso encontrar com vocês ao vivo. Quero aproveitar nesse comecinho e falar que criamos um evento, não sei se você sabe, mas todos os temas das nossas lives são trazidos pelos nossos seguidores. Eles pedem pra gente, às vezes por meio de um tema assim, objetivo fechadinho como o de hoje. A pessoa que veio pedir o tema de hoje, ela pediu assim, sentimentos reprimidos. Tem como vocês falarem sobre isso? A gente fala. Às vezes a pessoa vem e conta uma história da vida dela, uma dificuldade que ela está enfrentando, uma angústia que ela está passando e nos pede ajuda. Como que você pode nos ajudar? E aí a gente pega essa história e tenta transformar ali num tema que ajude. Se a pessoa falar, olha, acho que isso faz sentido, ressoou com o que eu estou sentindo aqui dentro, a gente põe o tema para votação nos nossos stories toda quarta, quinta-feira, à tarde, às vezes à noite, depende por causa dessas histórias. Às vezes a pessoa demora para responder pra gente e a gente sempre espera o ok dos nossos seguidores, porque essas lives nós fazemos com muito amor e carinho para vocês que estão aí nos assistindo. Então, se você tem alguma história que quer compartilhar com a gente, alguma dificuldade, algum tema que quer nos sugerir, pode mandar pra gente por direct, no comentário dos posts, nas caixinhas que a gente volta e meia abre nos stories. E para encerrar essa abertura, eu já quero aproveitar e falar que a gente criou esse evento, que é o webinário sobre relacionamentos, porque eu e a Lígia viemos aí nos últimos 2-3 meses observando que a maioria desses temas que vocês nos trazem tem ali envolvido, enganchado, misturado dificuldades de se relacionar, inclusive consigo mesma, consigo mesmo. E aí a gente decidiu marcar um bate-papo num horário que as pessoas já vinham pedindo, podia ser à noite, um pouco mais tarde, porque meio-dia é um horário complicado. Então a gente escolheu dia 10 de setembro, 9 horas da noite, que é um horário assim que eu acho que já tá todo mundo, se não terminou, tá terminando as tarefas. E aí esse bate-papo vai ser feito numa outra plataforma, sem limite de tempo. Então não vai ter aquela história de 60 minutos, o Instagram convidar a gente a se retirar, não vai ter. Mas é importante se inscrever. E aí a inscrição pode ser feita lá no link da bio, que está no nosso perfil aqui do Instagram, ou no nosso site, www.autoconscienciaemocional.com.br. É isso? Acabaram os recados? É isso. E vai ser uma quinta-feira, né? Porque sexta todo mundo tem algum compromisso, ainda que não esteja podendo sair de casa. Ainda que seja Netflix, né? Ainda que seja Netflix.
Mas resolvemos que quinta-feira era um bom dia, era um dia mais adequado. Ai, gente, que delícia ver tanta gente conosco aqui ao vivo. Vamos começar essa live? Porque quem tá assistindo a versão gravada já deve estar pensando quando é que começa. É isso aí. Começa agora, vamos começar. Tava só dando um oi aqui pra gente que tá ao vivo conosco. E vamos lá. O que são sentimentos? Posso começar hoje? Pode. Não calei a boca hoje ainda, né? Tem dia a gente fica quase empolgada pra falar, então eu vou continuar aqui empolgadinha. O que são sentimentos, afinal? A gente foi olhar no dicionário e trazer pra vocês que sentimentos são a ação de sentir, de perceber através dos sentidos, de ser sensível. Não no sentido de sensível, frágil, alguma coisa nesse sentido, mas realmente sensível àquela pessoa que percebe, que sente, por meio dos sentidos. Na CNV, os sentimentos eles são muito importantes. Tem um livro do Martin Rosenberg que se você ainda não leu, eu super recomendo, que é O Surpreendente Propósito da Raiva, em que ele fala sobre o que a gente faz com essa raiva. Porque tem muitos aí estudos, práticas, grupos sobre controle da raiva, e ele fala, não, a gente não precisa controlar, a gente precisa entender o que ela está contando pra gente. E é isso, os sentimentos, eles são mensageiros, eles vêm pra gente para contar alguma coisa. Sempre que nós estamos sentindo, eles estão ali falando, ó. E o que eles comunicam? A gente já vai contar daqui a pouco, que é pra te deixar curioso. E eles, tá bom, vou falar. E aí o que acontece também dentro da CNV? Vem uma distinção, que é uma das distinções fundamentais da CNV, que é saber separar sentimentos de não sentimentos. Os não sentimentos são, na verdade, verbos de ação na voz passiva que nós usamos para julgar, analisar, às vezes até criticar a ação do outro, atribuindo a ação sobre nós como sujeitos passivos da ação do outro. Quer um exemplo para entender melhor? Usado, traído, excluído, rejeitado e explorado, como disse a Lígia. E a lista vai, até o fim. Pensa, um verbo de ação, coloca ele na voz passiva. Coloca você como sujeito da voz passiva que sofreu a ação do outro que você está ali qualificando. Esse é um não sentimento. Então, falar que eu me senti usada, que eu me senti traída, na verdade, você não está falando sobre sentimento, você está falando sobre não sentimentos. E a gente vai... sobre a atitude do outro, né? E qual que é o problema disso, né? A gente transfere a responsabilidade do nosso sentir para o outro. A gente deixa de entrar em contato com a nossa essência, com o nosso íntimo, com o nosso ser, para perceber o que a gente está ali sentindo, o que está bem, o que não está bem, e lidar com isso para simplesmente pegar o pacote da situação, da dificuldade, da mensagem que está trazendo para a gente algum sentimento e botar na porta do outro. Falar, toque é teu, não quero. Então, e como os sentimentos são sinalizadores e o causador do sentimento é o outro, o que ele pode estar nos sinalizando? Como que nós vamos lidar com isso? É como se eu estivesse dirigindo um carro que a luz do painel está acendendo no carro do outro, não no meu. Aí, como que eu faço? Eu vou conduzir o carro do outro ou eu vou cuidar do meu? Né? Percebe essa dificuldade? Vamos supor que está acabando o combustível no carro do outro, e aí você começa a reclamar ou vai pro posto, mas o posto é o carro do... precisa abastecer o carro do outro, não é? Percebe? Fica confuso. Se vocês pararem para pegar a maioria das metáforas que a gente usa, ou que outros facilitadores de CNV usam para explicar essa função de sinalização, de mensagem dos sentimentos, gente, é surreal. Para mim foi surreal. Quando caiu essa ficha, eu falei, gente, mas... é querer pôr gasolina no carro do outro esperando que o seu carro ande melhor. Não funciona. É bem por aí. E nesse sentido, a CNV tem uma lista de quantos sentimentos? Gente, olha, volta e meia eu vejo uma lista renovada na internet, porque afinal de contas, sentimentos também tem um aspecto cultural. Não tem limite, mas a última que eu peguei tinha mais de 100. Então... e aí, em termos de consciência, de autoconsciência e de inteligência emocional, será que a gente consegue identificar 100 espécies de sentimentos diferentes em nosso íntimo? Por
Por isso, temos que ampliar nosso repertório, temos que trabalhar a nossa autoconsciência emocional para ampliar o nosso repertório e sair daquela zona de conforto de dizer que é o outro que está nos usando, que é o outro que está nos incomodando, que é o outro que está causando na nossa vida. Então, até quando vamos deixar que outras pessoas causem na nossa vida, ao invés de nós, enquanto adultos, assumirmos que a responsabilidade do que sentimos é nossa. E o painel do carro é nosso, então é ele que vai dizer o que eu estou precisando, o que está acontecendo comigo, certo? Uma outra coisa que eu queria comentar é as lindezas dos nossos seguidores que estão aqui ao vivo com a gente. É muita gente. Então eu vou, daqui a pouquinho ali já vai explicar a visão da análise transacional sobre os sentimentos. Mas agora, nesse momento, eu quero só pedir para vocês que estão aqui acompanhando a gente ou ao vivo ou na versão gravada, para, por favor, procurar uma setinha que tem aqui embaixo, em algum lugar, e compartilhar esse vídeo se você acha que esse conteúdo pode fazer a diferença para alguém. Se você gosta desse conteúdo, se você acha que ele é um conteúdo bom, compartilha, dá para colocar nos seus stories, dá para mandar por direct para os seus amigos, para sua família, para as pessoas que são importantes para você. E para quem está vivo aqui com a gente, aquele pedido que nunca fica velho. Lembra o coraçãozinho que está aqui, ou nesse canto, ou nesse? Vocês podem clicar nele à vontade ao longo da live. Pode ficar ali apertando várias vezes, porque isso ajuda a gente a encontrar mais pessoas, a dar mais destaque para nossa live, para quem está aí na hora do almoço procurando uma live para assistir. Combinado? Muito obrigada pelo apoio, gente. Vamos lá falar sobre os sentimentos na análise transacional? Na análise transacional. Por que foi que eu escolhi a análise transacional como abordagem de psicologia para o meu trabalho? Essa escolha eu fiz já no segundo, terceiro ano da faculdade, quando eu iniciei a minha psicoterapia com uma psicóloga que era analista transacional e ela, junto com mais duas amigas, comandava o Instituto Brasileiro de Análise Transacional, o IBAT, com base em todos os conceitos que a Sofia Karakochansky havia trazido para o Brasil. E todas elas tinham um certificado em São Francisco, no Instituto Internacional de Análise Transacional. E para mim foi uma descoberta, não existia esse conteúdo na universidade, tive que buscá-lo fora, nesse Instituto Brasileiro de Análise Transacional. E a grande surpresa foi porque durante todo o período de formação em psicologia, ciência, a gente não falava em emoção, em sentimento, não falava no amor, na alegria, né? Só se tratava do ponto de vista saúde e doença, equilíbrio e desequilíbrio, né? E a análise transacional trouxe esse conteúdo dos sentimentos. No início, através de uma palavra inglesa, uma palavra em inglês chamada strokes, strokes positivos e strokes negativos. Mas para o Eric Berne, as emoções e os sentimentos tinham importância fundamental para a nossa essência, para a nossa criança. Nós nascemos no estado de ego criança e enquanto existirmos, nós temos a nossa criança conosco. Uma criança de 5 anos, uma criança de 100 anos, uma criança de seja a idade que for. Mas, claro, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo o adulto, o estado do ego adulto e o estado do ego pai. Mas a criança, que é a nossa essência, que nasceu com a gente, permanece. E é nela que se manifestam as nossas emoções. E aí ele coloca a importância das emoções autênticas, que fazem parte da criança livre, da criança natural, da criança da nossa essência verdadeira, afetiva, emocional. E existem as emoções de disfarce. As emoções de disfarce, elas são resultantes do treinamento social que a gente recebe dentro da família e dentro do contexto social que a gente participa e que nos reprime e que nos impede de expressar com autenticidade aquilo que sentimos. E aí a gente cria atalhos. As emoções de disfarce são aquelas emoções que não refletem exatamente aquilo que a gente está sentindo,
mas que o ambiente aprova. Então a gente repete. Como uma vitrola quebrada. Como que a gente sabe que é uma emoção de disfarce? Porque para tudo, para todas as coisas que nos acontecem, a gente expressa da mesma forma, repetidamente, como se fôssemos um disco riscado, que repete, repete, repete. E qual a importância dentro da análise transacional desses dois aspectos? Nesses aspectos, ela soma com a comunicação não violenta. As emoções autênticas nos satisfaz, atende os nossos anseios íntimos de modo verdadeiro e nos permite sermos francos, honestos, autênticos e principalmente espontâneos. A emoção de disfarce, ela é algo que nos faz engolir sapo e transformar aquilo que a gente não consegue digerir numa expressão que atenda o outro e não a nós mesmos, que seriam não sentimentos, que seriam aquele aspecto que nos distanciam da nossa essência. Então tem aí uma conexão de comunicação das emoções. Espero ter sido clara. É isso. Gente, se vocês tiverem dúvidas aqui ao vivo, pode mandar pra gente. Se você está assistindo a versão gravada, também pode mandar dúvidas. Isso aqui é um vídeo do IGTV ou do YouTube. Você pode postar suas dúvidas aqui embaixo. Inclusive, aproveite para se inscrever no nosso canal, dar um joinha aqui no vídeo, compartilhar, curtir, porque isso ajuda a gente a engajar a publicação e levar esse conteúdo para mais pessoas. Sem contar que estimula a gente esse carinho todo, né? Imagina. É um combustível muito bom. Então, continuando. Por que a gente não sente, ou como o nosso seguidor trouxe, porque reprimimos os nossos sentimentos? Na verdade, não existe o não sentirmos. A gente pode engolir, a gente pode disfarçar, a gente pode fazer um autocontrole hercúleo para as pessoas à nossa volta não perceber a nossa dor, a nossa tristeza, os nossos sentimentos. Mas sentir, a gente sente sempre. É impossível não sentir. Acho que só não sente quem já morreu. Quem está vivo faz parte do ser vivo essa sensibilidade. Então, sentir a gente sempre sente. Sente frio, sente calor, sente fome, sente alegria, sente tristeza, sente conforto, sente desconforto, sente raiva. Os sentimentos, eles estão sempre presentes em nós constantemente. Embora a gente possa não saber, a gente pode não assumir. Esse não saber são coisas que vão para o nosso inconsciente. E esse não assumir faz parte daquele aspecto nosso meio de artista, quando a gente fica, né, fazendo um papel ao invés de sermos quem realmente somos. Atores. Quando somos atores. E aí, gente, o que acontece? O reprimido é aquele que a gente pega e bota na caixinha, guarda, assim, esconde, bota umas almofadas em cima, bota lá no canto do sofá e não tem ninguém. Às vezes esse sentimento é do tamanho de um elefante branco, mas a gente joga um lençol por cima, bota no canto da sala e faz de conta que ninguém tá vendo. E às vezes a gente até se convence que ninguém tá vendo. Embora seja muito comum que as pessoas ao nosso redor percebam. Porque, bem ou mal, o ser humano, a gente é sensível e nós sentimos o que o outro sente. A gente tem essa conexão de forma até inconsciente. Então percebe-se que não tá tudo bem. Mas como o outro não lida e a responsabilidade pelo que a gente sente é nossa, a gente respeita e não interfere. E aí agora nesse momento eu quero falar assim, a questão dos sentimentos que eu havia comentado lá atrás, todo sentimento que... Será que era mais pra frente que a gente ia falar isso? Não, é agora, acho que era ali na frente. É mais pra frente, então peraí, vou segurar, vou falar daqui a pouco, senão, gente, vira um rolo, a gente se empolga, aí a gente começa a falar, aí a gente adianta o assunto do slide da frente, aí depois lá na frente a gente
se meleca com outro assunto, com as dúvidas, com as perguntas. Então a gente está tentando seguir os slides para a gente ficar organizados. Então, quais são as opções, né, em relação ao sentir no adulto, né? Porque as coisas vão caminhando na criança, vão caminhando no adolescente, e a gente tem duas opções: ou se adapta ao meio externo, ou a gente mantém a nossa essência, a nossa veracidade, a nossa espontaneidade. Essa adaptação ao ambiente externo, como nós viemos de uma cultura alienante, que eu chamo de paradigma da guerra, que é todo aquele treinamento de competição, de isolar, de não dar moral para o outro, de manobrar as pessoas, fazer jogo psicológico, criar situações que o outro, não dando permissão ao outro e nem a si mesmo, para sermos quem realmente somos. E com esse treino a gente acaba perdendo a capacidade pessoal até de identificar, que é o que a gente chama de alienação, né? Somos vítimas de uma comunicação alienante. É aquela hora que a gente fala para o outro: você está me usando, você está me explorando, ao invés de dizer eu estou triste, eu estou magoado, eu estou com raiva da situação que eu estou vivendo. Porque a comunicação alienante, ela desvia o foco, ela desvia a sua atenção da transformação necessária e coloca você numa discussão, numa situação que não atende nem a necessidade de lá nem a de cá, e fica todo mundo insatisfeito. Mas disfarça. Bota ali um lençolzinho por cima do elefante branco que tá lá no canto da sala. Exato, e serve como um escudo para a gente proteger a nossa vulnerabilidade. Quando, na verdade, a nossa vulnerabilidade é o nosso aspecto humano, é aquilo que nos torna gente, é aquilo que nos torna humanos. Frágeis, não no sentido de poder ser esmagado, mas no sentido de ter sensibilidade à flor da pele e se permitir sentir. É a coragem de se permitir sentir e ser verdadeiro. Na minha perspectiva, eu já não reconheço essa... A gente também tem diferenças, tá, gente? De perspectiva, de olhar. Eu já não vejo essa vulnerabilidade como fragilidade. Muito pelo contrário. Porque eu acho que a vulnerabilidade, nesse sentido em que nos conecta com os nossos sentimentos, nos empodera e nos dá muita força. A gente já vai aprofundar nessa questão da vulnerabilidade. Mas o que eu quero... Por essa razão que a alienação nos distancia dessa vulnerabilidade. E a gente pensa que está fortalecido atrás de um escudo. Eu costumo dizer para os meus pacientes que eles estão escondidos atrás do toco. Todo mundo está vendo que eles estão escondidos e que eles estão atrás do toco. Mas a gente se engana e acha que está escondendo tudo de todo mundo. Tô quase pegando um toco ali para mostrar. Pode? Não, então tá. Gente, eu sou meio empolgada com as gracinhas aí, de que dá uma segurada no tio. Mas vamos lá. Então, são duas perspectivas sobre esses sentimentos que a gente não sente. A primeira é em relação à percepção, à consciência, em que ou estamos alienados, que foi tudo isso que ele já explicou, ou estamos conscientes, que é exatamente a nossa proposta aqui nesse Instagram, nesse perfil, o nosso trabalho todo, que é falar sobre a autoconsciência, a consciência de se perceber, de se olhar, de saber como lidar com os nossos aspectos emocionais, porque a gente aprende na escola uma série de aspectos cognitivos, uma série de habilidades motoras também, mas o emocional, a gente tende a sair da escola, da faculdade, quase analfabetos, sem saber o nome do sentimento, como lidar, como identificar, porque tudo bem, saber uma lista, decorar 100 nomes de sentimento é fácil. Agora, identificar em você esse e saber o que ele está te falando, para que esse sentimento serve, são outros 500. Então, tem essa perspectiva da alienação e da consciência. Quando somos alienados, a gente faz tudo isso que ele já explicou. A gente disfarça, a gente usa o não sentimento, a gente se esconde atrás do toco. E muitas vezes de forma até inconsciente. Não é de propósito, não é consciente, claramente. Vou me esconder atrás do toco agora.
Não, é muito aquela reação da nossa criança interna que precisa sobreviver à dor. Então ela usa os recursos que o meio oferece. E sem se dar conta, acaba treinando e ficando automático. E de forma bem consciente e não vê nem as consequências. Então, só para sumarizar, para juntar, a gente tem uma conclusão aqui desse pedacinho. Então, a alienação é quando a gente não percebe o que sente, seja de forma consciente, no sentido de não vou lidar com isso, não vou olhar para isso, não quero mexer nisso, não estou sentindo, e aí vou lá e escolho um não sentimento, seja de forma inconsciente, em que por falta de recursos, de educação, de consciência emocional, eu não sei o que fazer, então eu não faço. E aí eu vou ali seguindo alienado. E por outro lado, tem a perspectiva da consciência, em que eu me conecto comigo mesma, percebo o que eu estou sentindo, identifico, olho para esses estados emocionais e sei o que eles servem, a que eles servem, qual é a mensagem que eles estão me trazendo. É como se dentro do carro você soubesse qual que é a luzinha que fala da velocidade, qual fala do combustível, qual fala da água, qual fala do óleo. Para algumas pessoas, essas luzinhas não têm identificação. Então, ela não sabe se é velocidade, se é a temperatura do motor, se é água. Para outras pessoas, não tem nem luzinha ainda. Então, um painel reto, assim. E ela sai dirigindo o carro. Imagina como é que é dirigir um carro sem saber em que velocidade você tá, sem saber como tá a temperatura do motor. Isso não quer dizer que o motor não tá lá atrás esquentando. Isso não quer dizer que o carro não tá lá voando e a pessoa não tá percebendo que tá meio rápido demais, mais rápido do que os outros em volta. Mas ela tá ali no inconsciente. A outra perspectiva que a gente trabalha aqui dentro desse não sentir é a da responsabilidade e da irresponsabilidade, que já é diferente, é um critério diferente da alienação e da consciência. É como se a gente estivesse falando de alto e baixo, seco e molhado. Na responsabilidade, na irresponsabilidade, já tem uma certa escolha ali. Sim, eu escolho me responsabilizar pelo que eu sinto e eu assumo a responsabilidade de transformar aquilo que na minha vida não tá ok. Enquanto na irresponsabilidade, é como eu disse lá atrás, eu pego o pacote, deixo na porta do outro e falo, toque é teu. Só que na verdade é meu. E também muito aquela situação de não quero sentir para não ter que lidar. Então eu me bloqueio, eu mesma, conscientemente, me exerço um autocontrole das minhas emoções para eu não ter que lidar. Existe uma diferença entre eu fazer isso estrategicamente diante de uma circunstância em que eu escolho não lidar com um determinado sentimento, porque naquele momento não vou dar conta. E existe aquela situação da pessoa que vai sempre empurrando com a barriga. A situação está incomodando, o negócio está difícil, mas eu prefiro não lidar, porque se eu tiver que olhar, se eu tiver que lidar com isso, eu vou ter que mudar, vou ter que fazer uma transformação, e minha zona de conforto não me permite isso, e não é a minha escolha no momento. Então, existe o não querer lidar com a emoção de um modo responsável, porque naquele momento não seria ok, e por uma estratégia, por uma escolha, você deixa para um momento mais seguro, mais adequado. E existe aquele empurrar com a barriga. Eu faço conta que eu não estou sentindo, não quero lidar com isso e vou seguindo na minha zona de conforto sem fazer transformação nenhuma. Mas aí, gente, vamos pensando na metáfora do carro, é como se a gente estivesse andando com o carro e a temperatura do motor, ó, lá em cima, sabe aquele negocinho que fica ali, ponteiro, batendo aqui, só que a gente, como nosso, a gente cata, não vai ligar. Uma hora esse motor vai fundir. Ou o combustível vai acabar e você não vê. Vai parar de andar. Ou o óleo vai baixar e você não vê. Então, tudo aquilo que a gente não qualifica nos nossos sentimentos, que é a emoção reprimida, que nós vamos falar melhor, tem um preço, tem uma consequência. A Josilene está aqui fazendo um comentário com a gente ao vivo. Eu quero ler porque eu acho que está muito pertinente com o que você acabou de explicar, mãe. Gente, ela é minha mãe, tá? Então de vez em quando esse carro chama de mãe. Olha, quando alguém mexe na minha dor, sinto que retrucar de imediato não é tão sábio. Prefiro me calar para falar depois quando a raiva passar. Não é reprimir, ela identifica, né? Mas controlar a raiva para depois agir. É certo? Isso faz sentido?
E aí depois ela ainda complementa. Se eu reajo quando percebo a dor, faço um estrago. Então, essa é a diferença entre a criança, o adolescente e o adulto, né? A criança, ela doeu, ela grita, ela chora, tá com raiva, ela chuta, ela morde, ela taca o brinquedo, ela perdeu a paciência, ela explode. A criança, ela reage emocionalmente antes de pensar, por conta do seu processo de desenvolvimento, que ela ainda não adquiriu nem os nomes, nem o controle, nem o pensar. O adolescente, por conta dos hormônios, ele também tem muitos impulsos, mas ele já é capaz de conter esses impulsos e de pensar um pouco mais do que a criança antes de reagir. Começa o treino. Mas ele ele já está treinando, e nesse treino ele percebe que quando ele reage no impulso, o preço é caro. Quando ele explode, depois ele tem que sair juntando os cacos, e aí isso vai trazendo um aprendizado. O adulto, com sabedoria e autoconsciência, ele percebe o que ele está sentindo, ele pensa no que ele está sentindo e ele escolhe a ação e o momento da ação. Essa é a diferença entre o adulto. Porque você já pensou, se não fosse assim, a gente ia viver num hospício, todo mundo berrando, gritando, xingando, mordendo, chutando, porque as pessoas não teriam autocontrole, não teriam autoconsciência, não teriam a percepção. Só que assim, existe uma diferença entre esse controle que você acabou de dizer, que você percebe a sua raiva e deixa para lidar com a situação depois, mas está consciente. E existe aquele controle social da repressão, que eu não reajo para ser educada, eu não reajo porque eu não me sinto capaz, eu não reajo porque tudo fora de mim é maior do que eu e eu vou estar sempre em desvantagem. Aí sim, eu deixo de reagir não por um autocontrole, mas por uma repressão. E muitas vezes eu não dou espaço para isso em outro momento. E eu fico com essa repressão dentro de mim. Que é o disfarce que você já veio explicando. Que é o que nós vamos falar das consequências. Então, esse disfarce, né, ele vem na hora do momento, porque essa é a diferença, Josilene. A gente faz uma escolha de segurar um pouco naquele momento, mas o disfarce não é que a gente segura, a gente bota outra coisa no lugar. E segue colocando essa outra coisa ali pra sempre. É como se a gente pusesse uma fantasia. É isso. E aí segue fantasiado pra sempre. Pega a nossa raiva, bota uma carinha ali de ansiedade na raiva e segue sendo ansioso, sendo que na verdade é muita raiva que a gente tá guardando. É isso? É isso. É isso. Olha, a Letícia tá aqui falando que ela sempre guarda as coisas e só fala em último caso, que ela prefere chorar sozinha. Será que isso entra no disfarce? Isso entra, porque as pessoas com quem você se relaciona, Letícia, não conhecem seus sentimentos, não conhecem como você é, como são suas reações, e nem têm noção de que podem estar te machucando, e porque você simplesmente esconde. Então é também um disfarce. As pessoas estão pensando que você é uma pessoa que tolera e que não tem esse tipo de sensibilidade, quando na verdade você tem. Só que aí você vai lidar com ela só com você mesma. O perigo disso é estabelecer um desrespeito das pessoas para com a nossa sensibilidade, para com o nosso sentimento. Como elas não te conhecem, elas não sabem o teu limite, elas passam da conta e não sabem o que estão passando. Eu acho que isso entra um pouco ali em acordo, né, em sinergia com o que a Josilene falou, porque eu acho, me parece importante essa estratégia de às vezes não falar num ambiente de descontrole, num ambiente em que aquele contexto, naquela hora, não vai trazer nenhum resultado, mas não falar nunca dos nossos sentimentos e especialmente não falar sobre os nossos sentimentos com aquelas pessoas que nós temos uma conexão, uma pessoa com a qual nós compartilhamos intimidade, tá sempre bem, tá sempre ok, Tá errado. é um disfarce, né? É começar a não se conectar e a não se colocar, porque, gente, a CNV, a não violência, não é todo mundo bonitinho,
fofinho e meigo. Não, aqui em casa tem hora que a gente olha na cara uma da outra, eu não quero conversar porque eu tô com raiva. Dá um tempo. Mas depois retoma. E que fique claro que a raiva, acho que a gente comentou isso, mas talvez não tenha ficado claro, eu quero retomar. Sempre a ação do outro, o contexto, a chuva, pode ser estímulo do nosso sentimento, mas a causa é nossa. Porque diante do que, e a prova disso é que diante do mesmo estímulo, pessoas diferentes sentem coisas diferentes. Então a gente não pode transferir essa responsabilidade para o outro. Ah, foi você que me deixou triste. E aí vem muitos adultos, né, que na educação das crianças, dos adolescentes, falam: ah, você me deixa feliz. Quando você faz isso eu fico triste. Quando você faz isso eu fico feliz. E que isso aí já entra lá na comunicação alienante. Até porque a gente começa a usar esses não sentimentos, essas distorções, para controlar o outro, para controlar a criança, para controlar o adolescente. Só que a criança e o adolescente vão seguir na vida adulta, para o mundo. E aí, como vai ser? Ele vai saber se autoconduzir? Ele vai saber quem ele é? Ele vai saber lidar com as suas próprias emoções, com equilíbrio, com assertimento, com resiliência? Como vai ser? Então, a comunicação alienante, ela realmente produz um controle do outro, mas ela também produz um distanciamento, uma desconexão, um isolamento, uma solidão, né? E faz do outro um escravo, manipulado, controlado. Ele pode ser muito bem escravizado porque ele não tem consciência de si. Muita gente aqui falando, aqui comentando que já fez muito isso, que se não falar o outro não tem como saber. É isso, gente, não tem bola de cristal. E nesse contexto, né, dos adultos educando as crianças, em que eles usam isso para controlar, a gente já vai voltar nesse assunto, porque não é não dizer nada e não fazer nada sobre a situação, porque às vezes a gente fala isso e a pessoa se sente meio refém. Mas então o que eu faço? A casa tá uma bagunça, as coisas estão tudo sujas, eu tô cansada e não sei mais pra onde. O que não é pra fazer nada, não é pra falar nada? Calma, a gente já vai chegar lá. Antes de falar disso, eu acho importante a gente comentar um aspecto que a Lígia trouxe ontem pra mim, quando a gente estava conversando sobre o assunto dessa live, que é a racionalização. Que é quando a gente pega o sentimento e tenta ali botar ele numa caixinha quadradinha, explicada e racional e não sensível. Então, esse é um perigo, né, de alguns auxílios psicoterapêuticos, de algum auxílio no sentido psicoemocional das nossas condições de vida. É o que eu sempre explico para a Ana Júlia: nossa, mas a pessoa está fazendo um trabalho de autoajuda, ou lendo livros de autoajuda. Esses livros de autoajuda trazem umas coisas bem legais, interessantes. Trazem, desde que a gente tenha a coragem de mergulhar e vivenciar os sentimentos. Porque é muito legal ler as receitas do bolo num caderno de receitas, só que ele não mata a fome. Ele não te alimenta. Então, você ler sobre autoajuda, você lidar com as situações de autoajuda, racionalizando os sentimentos e as emoções, é como se você lesse receitas de comida sem poder comê-las. Comer a receita é só fazendo ela, é vivenciando e realmente se nutrindo, se alimentando. Agora, lendo na distância racional, compreendi como é que faz um bolo, mas isso não é comer um bolo. Compreendi como que eu desenvolvo tal receita de um alimento, mas isso não é alimentar-se e muito menos nutrir-se, porque muitas vezes a gente come um monte de porcaria para se enganar, né? Chupa bala, come um belo doce, come uma porção de coisas que de verdade não nutre. E ao longo do tempo a gente acaba com anemia, até obesa, desnutrida, efetivamente. Por quê? Porque usou os atalhos para se auto-enganar. No sentido emocional é a mesma coisa. Se a gente usa atalhos, a gente se engana com esse painel do que os sentimentos estão nos sinalizando e parece que a gente está tudo bem. Nossa, estamos racionalmente ótimos, mas bem mal resolvidos e bem mal elaborados do ponto de vista afetivo, emocional. É isso.
E agora, assim, eu mandando, gente, quando vocês entram e falam oi, minha mãe tá falando, eu não vou interromper, então pessoal, um tchauzinho. A Kátia chegou mandando um oi pra gente. E antes da gente passar para como lidar com essa situação, que a gente já recebeu mais um comentário ali de alguém que tenta explicar o problema, não consegue, começa a chorar e não adianta e vira uma meleca. Mas vamos lá, para onde vai o que a gente não se permite sentir? Aquilo que a gente não toma consciência ou aquilo que a gente não assume a responsabilidade. No caso da irresponsabilidade pelos sentimentos, do uso da comunicação alienante, a gente começa a criar conflitos, mas não é aquele conflito positivo que a gente já falou aqui várias vezes, mas é um conflito destrutivo. É um conflito que, ao invés de nos transformar, nos amadurecer, transformar a nossa relação, aprofundar o nosso vínculo com o outro, aprofundar o vínculo da relação, destrói, corrói, desgasta e, no limite, acaba gerando violência. Porque desconexão, né? Porque é um conflito que não vai falar daquilo que a gente precisa, mas daquilo que a gente julgou, analisou, criticou, que são formas alienadas. São cobranças que você quer que o outro faça para melhorar a sua vida. E quando ele não faz, você o acusa. Você o acusa cobrando e pressionando. E aí as pessoas mais imaturas, ao invés de respirar e lidar com isso com um pouco mais de clareza, acabam brigando mesmo e trocando até agressões físicas. Quando não é agressão verbal, normalmente, por isso que a gente fala violência, porque a violência ela pode ser verbal, pode ser psicológica, pode ser patrimonial, pode ser moral, pode ser física, uma série de violências. Seja lá como for, é uma apelação. Eu não dou conta de lidar com a situação, eu apelo. Então, por isso é importante a gente adquirir consciência dos sentimentos e responsabilidade. Agora, Lígia, conta um pouquinho pra gente para onde vai aquilo que a gente não se permite sentir, quais são as consequências da inconsciência. Então, quando a gente reprime, quando a gente opta, né, pela alienação, pelo dissociar-se dos seus próprios sentimentos, você vive em constante sensação de mal-estar, de insatisfação, e como se você estivesse sempre no limite, sempre no seu limite. Parece que as coisas não estão sempre exigindo de você muito além do que você estaria disposto a compartilhar, a participar e etc. Mas vai refletir na paciência, vai no refletir cansaço. na paciência, no estresse, no cansaço, sabe aquele estresse crônico, naquela falta de paciência crônico, naquele mau humor crônico, que a pessoa está sempre mal-humorada, a pessoa está sempre estressada. E isso, gente, no decorrer do tempo, na continuidade por um período muito prolongado, acaba aparecendo o que a gente chama de doenças psicossomáticas, que são resultantes de sentimentos não expressos. E a gente somatiza no corpo, né? O somatizar é adoecer no corpo aqueles sentimentos que a gente não aprendeu a lidar de um modo ok. Então, reprimir um sentimento é diferente de conter e ter um certo controle para poder lidar com ele depois, em um outro momento mais adequado. O reprimir é como se eu engolisse o sapo e enfiasse ele em algum canto, né? Pode aparecer um câncer de mama, pode aparecer um câncer de cólon, pode aparecer N situações, gastrite, úlcera, tensões excessivas nas costas, dor na coluna, dor nas pernas, dores de cabeça constantes, excessivas, sem falar em umas doenças mais graves, como que seria o câncer, que a gente sabe hoje que ela é autoimune e que ela vem de uma origem emocional, como todas as doenças físicas vêm de alguma origem, que ela é autoimune e que ela vem de uma origem emocional, como todas as doenças físicas vêm de alguma origem emocional. Mas antes de chegar numa situação grave, a gente vai criando uma série de desconfortos, né? Eu costumo dizer que a primeira vez que a gente calça o sapato e ele começa a machucar o seu pé, da primeira vez que você usa o sapato, ele não te faz calo, ele só te faz bolha, ele te esfola um pouquinho o pé, ele te gera desconforto.
Ele só vai fazer o calo se você desrespeitar o seu pé e insistir em usar o sapato que está inadequado. Aí ele vai machucar, machucar, machucar ali no mesmo lugar até fazer um calo. Então o calo não aparece na primeira vez. Como as doenças psicossomáticas, elas também não aparecem de cara. Elas vão ser uma consequência desses sentimentos reprimidos ao longo da vida. Difícil, né? Muito difícil. Porque essa escolha desse caminho da consciência, gente, não vou mentir para vocês, não é fácil. Não é um passeio no parque. Mas é uma escolha que nos preserva a saúde emocional, a saúde física e nos permite apreciar o nosso bem-estar com mais plenitude, com mais profundidade até, e sair desse sofrimento constante, né? Que nunca tá bem, é um cansaço que nunca descansa, dorme e não descansa, é uma impaciência que, nunca tem paciência para nada. E é tudo disfarce, né? A gente vai tudo pondo essas outras emoções que são aceitas, essas outras coisas que são corriqueiras, que são usuais no nosso meio, ao invés de olhar para aquilo que realmente está acontecendo, para poder resolver e dar um encaminhamento efetivo que nos permita passar para o próximo passo, que vai vir o próximo passo, vai vir o próximo desafio. Sim. Mas aí no próximo eu já estou mais forte, eu já estou mais inteira. E aí a gente vai falar agora um pouco sobre isso, né? Por que é importante perceber o que eu sinto, o que você está sentindo? A importância dos sentimentos, ela vem, em primeiro lugar, como a gente já veio comentando aqui, como sinalizador, mensageiro. Mas no carro, o painel nos conta do combustível, da temperatura do motor, da água, do óleo. E na gente, o que o sentimento conta? Das nossas necessidades. A gente já falou também aqui das necessidades humanas universais, que é uma teoria do ambientalista e economista chileno Manfred Max Neef, que ele explica um pouco melhor, né, que tem necessidades que são humanas universais. Se você é humano, você tem essa necessidade, ainda que inconscientemente. Mas são necessidades que todos nós temos. E aí, se tá difícil entender o que você está precisando naquele sentimento, é um excelente recurso olhar para essa lista e buscar identificar ali o que não está atendido, o que não está ok. Às vezes é rápido, né? É fácil, a gente bate o olho na lista e fala, aqui ó, é isso aqui, não tem isso aqui, eu não tô com isso aqui atendido, nossa, eu nem sabia que eu precisava disso, como é que eu posso atender isso? E aí entra a CNV com as estratégias de como olhar para essa necessidade, fazer ali uma chuva de ideias de como a gente pode atender e às vezes negociar com o outro, né? Pedir, olha, você está disposto a fazer isso? O outro fala, não. Então o que não funcionou? Como é que a gente pode conversar? E aí, você quer falar dos presenteiros? Sim. Em análise transacional, nós temos as emoções autênticas e as emoções de disfarce. Dentro das emoções autênticas, nós temos as emoções prazenteiras, que é a alegria, o prazer, a celebração, o lado bom dos sentimentos positivos, amor, afeto, né? Alegria e prazer. E tem os sentimentos desprazenteiros, que são os sentimentos de tristeza, de raiva, de mágoa. E dentro da comunicação não violenta, a gente sabe que as emoções prazenteiras, elas estão ligadas às nossas necessidades atendidas. Quando nós estamos com as nossas necessidades humanas universais atendidas, a gente tem bem-estar e plena sensação de prazer, né? De alegria, etc. E os desprazenteiros estão associados às nossas emoções de necessidades não atendidas. Mas ainda assim existem circunstâncias, por exemplo, o luto, a dor das perdas, não depende de uma escolha nossa, mas acontece quando o outro realmente nos fere e nos causa uma profunda tristeza. Acontece, só que o sentimento é nosso. E estar consciente e presente com o seu sentimento de dor, de tristeza, de mágoa, é poder crescer e saber que você é capaz de olhar para esse sentimento, capaz de se permitir sentir,
de estar conectado consigo mesmo, se acolher, porque isso faz com que você consiga compreender essa mesma dor no outro e acolher o outro e fazer conexão com o outro através da empatia e da compaixão. É isso, gente. E aí é isso, a importância da gente perceber o que a gente sente, de nós percebermos os nossos sentimentos, é para ter bem-estar em profundidade, para ter um bem-estar autêntico. Não é um prazer de disfarce, porque eu acho que também tem um prazer de disfarce, que é aquele entorpecimento da bebida, da euforia. A alegria exagerada para esconder uma tristeza. Mas um bem-estar em profundidade que às vezes é tão simples, né? Mas é um bem-estar que, assim, recarrega a nossa bateria, nos abastece, nos põe dispostos e disponíveis a lidar com os desafios que vêm pela frente, a lidar com as situações. É aquilo que nos prepara a nossa base para que a gente fique forte e aí o que vem de cima a gente segura. A gente tem ali jogo de cintura, a gente tem flexibilidade, a gente tem recursos para lidar porque estamos ali atendidos. O que não impede, por exemplo, né, de você expressar os seus sentimentos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que quando eu me emociono, independente do local onde eu esteja, eu expresso a minha emoção, eu choro. Como boa pisciana, eu choro primeiro e penso depois. Então já aconteceu de eu sair do cinema com quase um lençol encharcado, porque eu vou assistir um filme que é muito tocante, eu choro, eu não fico com aquela dor aqui ou com aquele aperto aqui para engolir choro, de jeito nenhum, eu ponho meus choros para fora, né? E assim como eu expresso através do olhar a minha alegria, os meus sentimentos, a minha apreciação com as coisas. Então, a importância de você saber efetivamente o que você está sentindo. E, claro, tem situações que a raiva é tão grande dentro do processo de embate com o outro que fica difícil você lidar com aquilo sem ter que se afastar um pouco para desabafar, esvaziar isso para depois voltar e olhar para esse outro e lidar com mais equilíbrio. Realmente, a dor, quando ela é muito intensa, ela precisa ser esvaziada primeiro. Não dá para lidar com a realidade ou com a circunstância com a dor explodindo dentro da gente. Precisamos nos respeitar e nos preservar para esvaziar a dor e ter equilíbrio de poder reolhar para a situação e lidar com ela como é necessário. E é nesse ponto que eu quero retomar a questão da vulnerabilidade. A gente fica vulnerável quando percebe a dor, quando percebe o que sente, quando percebe que não tem segurança para lidar com essa emoção ali naquele momento. Mas essa vulnerabilidade, ela também nos traz essa responsabilidade, que não é um peso, é um poder. Se a responsabilidade é minha, eu posso fazer como eu quiser. Eu tenho nas minhas mãos a possibilidade de transformar aquilo que não está funcionando para mim, aquilo que não está bem. Eu me acolho, eu dou espaço para minha dor, para aquilo que não está bem e vou identificando, olha, isso aqui não está ok, vou resolver. Às vezes não dá para resolver no dia, precisa esperar um pouquinho, mas a gente ali conscientes, inteiros naquele momento, a gente sabe que vai ter que resolver em algum momento e aí a gente escolhe qual é o melhor momento. Às vezes precisamos até de ajuda profissional para conseguir resolver, ou às vezes é um problema, um conflito familiar, precisa de uma ajuda de um advogado, de uma consultoria, de informações adicionais que você não tem, mas você está consciente daquilo que está acontecendo com você. E essa consciência da sua emoção, dos seus estados emocionais, essa vulnerabilidade te traz força, te traz resiliência. É quando você acorda de manhã e sabe o que tem que enfrentar e sabe que você vai ser capaz de desenvolver recursos ou buscar recursos além, fora de você, para lidar com aquilo que não está funcionando. Isso, gente, é a autoconsciência emocional. E a autonomia. Autonomia quando você se permite contar com as circunstâncias externas ou com outras pessoas sem depender delas. Porque o comando do seu carro, quem coordena o seu painel e atendimento das suas necessidades é você.
E aí o ir e vir, o estar com quem necessário em cada circunstância é uma escolha adulta e pessoal e responsável. Somos responsáveis por nossas escolhas. Em consequência disso, somos responsáveis por aquilo que advém dessas escolhas, das suas consequências. E se escolhemos, somos capazes, né? E podemos ser imperfeitos, podemos fazer formulações, reformulações, negociações, buscas de entendimento mútuo. E é nesse processo que a gente se conecta com as pessoas ao nosso redor, especialmente aquelas que são mais importantes para nós. A Luciane está ali falando que ela tem medo do afastamento, né? Que pode criar um abismo que não volta. E é isso mesmo. O afastamento vai criando um abismo que depois é muito difícil. Ele fica muito grande, não dá para construir uma ponte ali mais. Chega uma hora que às vezes até precisa nem com ajuda profissional, né? Ou às vezes precisa de ajuda profissional e é possível, mas às vezes nem ajuda profissional consegue. Resgata o outro, né? Pode ser, de repente, o afastamento foi tão intenso e foi tão prolongado que realmente você busca uma ajuda profissional e você não consegue resgatar os relacionamentos perdidos. Mas você se possibilita, porque o que é o processo psicoterapêutico? O psicólogo vai transformar a sua vida? Não, ele não tem esse poder, nenhum psicólogo é mágico e não tem a varinha de condão. O que o psicólogo vai fazer é te encorajar, é facilitar a sua autocompreensão e te dar força, coragem para que você faça as mudanças necessárias, pouco a pouco, vai pondo em andamento e aquilo vai te reconstruindo. E à medida que isso vai acontecendo, você tem a possibilidade de construir novos relacionamentos mais ok. E traz repertório também. Exato. O principal da psicoterapia que diferencia da cultura alienante é que a cultura alienante te empobrece emocionalmente e intelectualmente. A psicoterapia te traz novos repertórios e te enriquece. Nós temos só mais 2 minutos aqui. Eu quero pedir para você que assistiu esse vídeo, seja ao vivo, seja gravado, para, por favor, esse vídeo é um post, vai virar um post no nosso Instagram, no nosso IGTV ou aqui no YouTube. E eu quero que você comente aqui embaixo para mim, contando quais foram os insights que você teve. Onde que esse conteúdo de hoje te ajudou a compreender algo que estava difícil, a ir além? E se não ajudou, conta pra gente também, pra gente saber para que lado a gente precisa levar esse conteúdo para poder te auxiliar na sua caminhada para a autoconsciência emocional. Queremos principalmente contribuir com você. Então, traga-nos as opções para que a gente possa fazer isso. As dúvidas também, se vocês tiveram aqui algum insight, alguma ideia, não vai ainda não, calma. Alguma ideia para tema, para alguma dúvida, alguma pergunta, nós estamos aqui à disposição. Também pode colocar aqui embaixo nos comentários. Claro, agradecer a sua presença aqui com a gente, agradecer todos os compartilhamentos, que eu tenho certeza que você compartilhou esse vídeo nos seus stories, com as pessoas que são importantes para você, agradecer o like, agradecer ter salvado essa publicação, porque isso estimula, incentiva o nosso trabalho, a nossa continuidade aqui com você. Muito obrigada, gente, por todo o carinho, por toda a presença e... lembre-se de se inscrever no nosso webinário para quinta-feira, dia 10 de setembro, às 9 horas da noite. A inscrição pode ser feita no link da nossa bio ou no nosso site www.autoconscienciaemocional.com.br. E deixa eu ver aqui. E lá o nosso papo vai render. Aguardo você lá. Vai render muito, é isso aí. E recados, nos vemos na quarta-feira para a live sobre culpa. Gente, essa live teve tanto voto que eu nem contei. Era assim, tinha mais de 3 vezes mais votos que a segunda colocada. Foram muitos votos. O Dorivas está aqui colocando que gostou, que ganhou, os traumas ganharam nome e lugar. Se vocês puderem colocar esses comentários na postagem, gente, vai ajudar muito, é muito bom. Muito obrigada, um grande beijo. Dorivas. Tchau, tchau, e nos vemos quarta-feira. Até quarta.